boa tarde. Vamos para mais uma semana, tá bom? Mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto de história, né? Sobre o descobrimento, como foi o descobrimento do Brasil, como se deu, né? Até a gente chegar nos dias de hoje, tá bom? Então, pega o livro de história de vocês, da página 41. Hoje a gente vai da página 41 até a página 43 e tia vai colocar também o livro de reforço, a atividade do livro de reforço no finalzinho do vídeo, tá? Tia vai colocar a atividade do livro de reforço para amanhã. Hoje a gente vai estudar sobre o governo geral, que foi logo após aquelas capitanias hereditárias, que foi a última aula que tia deu, tá certo? Que a gente viu que a capitania hereditária ela não deu certo, não foi? Tia explicou lá no outro vídeo por que não deu certo, o que foi que aconteceu, vocês lembram? Caso não lembrar, vão lá, dá uma voltadinha no último vídeo, vê o que foi que aconteceu, tá certo? E volta aqui pra gente ver sobre o governo geral, tá certo? Página 41. Lembrando, hoje, página 41 até a página 43, tá bom? Amanhã a tia vai botar a página do livro de reforço. Pronto. O governo geral, ele veio logo após o fracasso das capitanias hereditárias, que foi aquela divisão de terras que o rei fez porque não conseguia explorar todo o território e estava acontecendo algumas invasões em outros pedaços do Brasil, que a gente sabe que o Brasil é muito grande. E ele não conseguia, né, dominar tudo aquilo, então ele dividiu e deu esse pedaço de terra para pessoas ricas, para os donatários, tá certo? Que eles cuidassem da terra, fizessem o que quisessem com a terra, mas só que parte do que eles ganhassem com aquela terra viria para o governo, né? Viria para o rei. Então, ó, em 1949, né? Como ele não podia tomar as terras, essas terras das capitanias hereditárias, eles deixaram continuar com essa terra, tá bom? Teve esse fracasso, mas eles ainda deixaram continuar com a terra, o rei. Mas o que foi que ele fez? Ele fez uma troca aí, ó. Ele fez uma troca de, vamos dizer, de chefia, né? Ele colocou um governador. E essas pessoas que estavam ainda em posse das capitanias hereditárias, eles deviam obediência a esse governador. E tudo isso, né? O governo, né? A sede do governo estava na Bahia, né, que a Bahia, Salvador, estava entre as capitanias hereditárias, tá certo? Então, ó, tudo isso acontece aí por volta de 1949 na Bahia e Salvador, que é a capital da Bahia, né, que mais pra frente Salvador tornou-se a primeira capital, tá certo? Vamos lá acompanhar no livro o governo geral, tá bom? Diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral. Em 1549, deixa eu te consertar. 1549. Por quê? O Brasil foi descoberto em que ano? Né? Quando é que Pedro Álvares Cabral veio para cá? Foi por volta de 1500 que começou toda essa história do Brasil, tá bom? Então, 1549, corrigindo aí. Então, por volta de 1549, que aconteceu porque o rei de Portugal não poderia tomar de volta as terras dadas aos donatários, que foi lá nas capitanias hereditárias, que ele doou os pedaços de terra. Que vocês até responderam um exercício sobre isso, tá certo? Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima da colônia. Então, a autoridade máxima daqui do Brasil era o governador geral, que era nomeado pelo próprio rei, tá certo? Assim, o governo foi instalado na Bahia, né? O governador geral, ele estava lá na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governador geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, que esse ouvidor-mor era responsável pela ordem e pela justiça. O provedor-mor
responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios. Então, existiam esses três outros poderes, junto com o governador-geral, que ajudavam a organizar as capitanias, tá certo? Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador-geral nos seus 4 principais objetivos. Ou seja, eles deviam obediência a esse governador-geral e deviam ajudar nos objetivos desse governador-geral, que também era o objetivo do rei de Portugal, né? Que a gente não pode esquecer que o rei de Portugal estava colonizando o Brasil. Então, os principais objetivos era defender a colônia de invasores franceses, porque desde que houve as capitanias hereditárias, um dos motivos também foi esse, né? Porque a França estava começando a invadir, né? Começando a vir também querer explorar aqui o solo brasileiro, tá certo? A colônia. Brasil era ainda chamado de colônia de Portugal, tá bom? Outro grande objetivo, combater os indígenas resistentes. Ainda existiam índios no Brasil que resistiam lá desde aquele começo, que chegaram aqui, que tentaram expulsar os índios. Os índios ainda estavam resistindo, dizendo aqui, ó, a terra é nossa, vocês não podem estar fazendo isso. Então ainda existiam esses índios, tá certo? Que resistiam fortemente ao processo de colonização de Portugal, que Portugal fazia aqui no Brasil, tá certo? Outro grande objetivo, manter o processo de ocupação. Esse processo de ocupação era o quê? O povoamento, tá certo? Manter esse processo, que lembra que veio gente pra cá, começou a vir gente para começar a trabalhar na cana-de-açúcar, para o Brasil, a plantar, né? Começou a vir gente pra cá, porque só tinha os índios. Aí veio o pessoal de Portugal para explorar e começou a vir gente para trabalhar, veio da África, que foi daí que teve a miscigenação. Lembra que Tia falou sobre isso? Pronto, é justamente isso aí. Contribuir com a exploração das riquezas da colônia. Ou seja, eles ainda tinham que contribuir para extrair o pau-brasil, para o cultivo de cana-de-açúcar, a criação de gado, tá certo? Então, tudo isso eram os objetivos, né, do governo geral. E esses objetivos dependiam, né, dessas pessoas que estavam em posse das terras, que estavam trabalhando aqui no processo de colonização, tá bom? Existiram se eu não me engano, 3 governadores que ficaram marcados, tá certo, aqui no Brasil. E tem aqui no livro de vocês, acompanha a leitura com tia, tá bom? O primeiro governador-geral, que foi Tomé de Souza, né? Foi o primeiro governador-geral, chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com eles 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel de Nóbrega, que lá no comecinho ele também já estava presente, né? Estava dentro das embarcações, que deram início aos processos de catequese dos índios e da educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degradados, homens que haviam cometido algum crime e tinham que cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado, que foi o que Tia falou, que acabou de falar para vocês. Então veio Tomé de Souza trouxe todo esse povo para trabalhar aqui, tá certo? Não era gente que já estava aqui, não. Vinha de Portugal. Então Portugal mandava essas pessoas que cometiam crime, manda como castigo, vamos dizer, morar lá na colônia, só trabalhar na colônia, né? Cumprir a pena trabalhando na colônia. Então Portugal continuava com esse processo de colonização. O segundo governador-geral, em 1553, Duarte da Costa, substituiu Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta,
que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. O primeiro, não fez um bom governo, e o segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Ou seja, ele demorou pouco tempo, né, ainda por conta de que ele não teve um bom governo por conta do filho. E sempre, se vocês prestarem atenção, esses governadores sempre trouxeram alguém, né, sempre buscaram trazer padres. E que, se você escutar aqui, Tia falou, começou o processo de educação, né? Começou a educação no Brasil. O que é isso? Começou a abrir escola. Quem começou a abrir essas escolas? Os padres, os jesuítas, tá certo? Jesuítas vem de Jesus, né? Eram da Companhia de Jesus. Então, a religião dos índios eram outra religião. Então, eles vieram impondo a religião, o cristianismo, e vieram criando escolas para educar os índios, né? Para que os índios parassem de resistir, de serem resistentes, tá certo? Vamos lá para o terceiro. O terceiro governador-geral. Em 1558, Mendes Sá foi nomeado novo governador-geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia após as lutas. Foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o atual Rio de Janeiro. Durante seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados, que no caso eram as pessoas que cometiam crimes, tá certo? Assim Portugal ficava livre de seus criminosos. Também nessa época intensificavam-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedição ao interior do Brasil. As entradas e bandeiras. A diferença entre essas expedições é que entradas eram organizadas pelo governo português e, por esse motivo, respeitavam o Tratado de Tordesilhas, aquele que Tia falou, que dividiu no meio e Espanha de um lado, Portugal do outro, lembra? Pronto. As bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado. Lembra que Tia falou que o tratado não deu muito certo porque só foram... Não envolveu todo mundo, né? E teve gente que disse, não, peraí, você fez o tratado com aquele país, não foi comigo, então eu posso fazer isso. Então é por isso que aconteceu essas duas entradas, tá certo? Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, o ouro. Então, vai começar uma nova jornada aqui no Brasil, né? Que o Brasil cheio de riqueza, né? O pessoal só vem para aqui para explorar riqueza. Vai começar uma nova jornada. Os bandeirantes encontraram ouro aqui no Brasil, então encontraram mais uma riqueza a ser explorada aqui no nosso país. Então vamos mais para frente ver o que é que vai dar nisso aí, né? Então, por hoje é só, tá bom? Por hoje, essa é a história do governo geral, dos três, né, governadores, né? Sobre a colônia, sobre o pessoal que estava na colônia, sobre as capitanias que ainda continuavam existindo, mas dessa vez chefiadas pelo governo geral, tá bom? Com esses objetivos aí. Então, por hoje é só. Responda o exercício até a página 43, tá bom? Amanhã a Tia vai deixar aqui, a página do livro de reforço para vocês responderem também. Qualquer dúvida, eu estou aqui. O que quiser perguntar, né? Se, Tia, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Tá sendo complicado para mim entender essa história tão longa. Só é chegar para a Tia que Tia vai explicar, tá bom? Um grande beijo.